Olá pessoal, vamos no embalo, mais um vídeo. Enquanto há fôlego, né, tem que aproveitar. Hoje eu vou aproveitar também mais uma curiosidade baseada numa descoberta, né, para um aluno de Geza Vermes. Aí ele juntamente com o aluno, né, eles fizeram, o Geza Vermes fez uma pesquisa mais aprofundada, né, e essa obra, ela tem uma pincelada, né, do que aconteceu, numa obra da Loyola, da série bíblica, né, série bíblica Loyola, número 17. E essa edição teve duas capas, né, a antiga azul e a recente vermelha. Talvez vocês conheçam. E aí eu vou fazer uma leitura uma parte que é muito interessante sobre a luta de Jacó com o anjo, né? E no Gênesis não diz anjo, né? Mas em Oséias cita como sendo anjo. Então eu vou ler aqui desse livro. Aqui é só um apanhado, na verdade, né? Tem estudos mais completos, né? E na página 134 e 135. Então eu vou ler aqui como é que se deu essa descoberta, né? Aí ele vem falando, ele fala assim: o tópico com o qual vou concluir esse exame, né, à primeira vista, de somenos importância. Um dia, há uns 7 ou 8 anos atrás, um aluno meu de pós-graduação procurou-me e disse timidamente que encontrara algo estranho no Codex Neofite. Olhei a fotocópia da passagem em questão. Isso foi antes da publicação do volume do Gênesis, né, por Dias Macho. Ele escreveu Camacho, mas é conhecido como Macho, né? Aí percebi imediatamente o que queria dizer. Nesse ponto, bem contentes conosco mesmos, né? Ele até disse que quase que eles colidiram no corredor no Instituto Oriental com John Barnes, que era o professor deles, né, de egiptologia. Aí o professor pergunta: qual o motivo dessa tanta alegria? Aí ele disse: descobrimos um novo anjo. Aí pulando um pouquinho ele fala assim, aí ele diz: não sei se esse anjo está disponível para deveres adicionais tão onerosos, mas a passagem em que ele se revela, por certo, lança um pouco mais de luz sobre os intricados vínculos entre Targum, Midrash, pseudepígrafos e os manuscritos do Mar Morto. A passagem que tenho em mente é Gênesis 32, 25 a 32. A história da luta de Jacó com o oponente anônimo e misterioso. Uma luta que, apesar do ferimento do patriarca, terminou empatada, bem como na mudança do seu nome para Israel. No Codex Neofite, o adversário é descrito e nomeado. Trata-se do anjo Sariel, que tem a aparência de um homem, mas não é um anjo comum. É um príncipe encarregado dos coros celestiais. Ele está reproduzindo um trecho aqui, né? Deixa-me ir, disse o anjo, né? Pois chegou o momento de os anjos do alto louvarem, e sou o chefe daqueles que louvam. Mais tarde, quando Jacó passa a chamar-se Israel, Sariel acrescenta a seguinte justificativa: porque te conduziste como um príncipe contra os anjos da companhia do Senhor e contra os homens, e tu prevaleceste. Ele completa, né? Alguns comentários interpretativos podem ser necessários. A tradição judaica, a partir de Oséias 12:5, vê no combatente celestial um anjo. Além disso, a exegese
targúmica é unânime em retratá-lo como um mestre de coro celestial. Essa mesma visão é expressa na composição midrashica do final do século I, livro de Antiguidades Bíblicas do Pseudo-Philon, 18:6. Contudo, nenhuma dessas fontes o conhece como Sariel, e, pelo que sei, nenhum anjo com esse nome aparece na literatura rabínica. Nos pseudepígrafos encontramos um Sariel entre os anjos caídos, em 1 Enoque 6:8. Na versão grega do mesmo livro, 20, de 1 a 8, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Ramiel e Sariel são indicados como os 7 principais anjos. Vou até mostrar para vocês aqui. Essa é uma edição do texto grego de Enoque, de Alodes, né? Adolf Lodes. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Capítulo 20, de 1 a 8. Vocês podem parar o vídeo e dar uma olhadinha. É o 20. Aqui em cima termina, né? Vocês podem olhar com calma depois. Porque essas são as diferenças, algumas diferenças que acontecem no texto etíope e o texto grego, né? Inclusive, né, é muito engraçado até, né? A gente ouve às vezes algumas pessoas falando na internet, porque esse aqui é o texto grego, tal, texto siríaco. E você percebe que as pessoas nem sabem o que significa isso, né? Só confirmando para vocês, o texto grego, quando se fala texto grego, fora os fragmentos, né? Esse texto ele tem 32 capítulos, que ele foi encontrado numa tumba no Egito. Eu já falei várias vezes nos vídeos, né? Numa tumba em Akhmin, no Egito. Em 1886, agora não lembro exatamente, e foi publicado em 1892, foi encontrado por uma missão arqueológica francesa, e numa tumba cristã no Egito, né? E junto com esse manuscrito encontraram o Apocalipse de Pedro, acho que é o Evangelho de Pedro. Então tem essas diferenças entre o texto etíope e o texto grego, com relação a alguns nomes e tal. Então, continuando, né? Contudo, antes de considerar esse texto um paralelo satisfatório com o do Sariel do Codex Neofite, temos de admitir que no texto etíope, Saraquel é substituído por Sariel. Em vez dessas incertezas, os manuscritos do Mar Morto fornecem uma indicação segura. O regulamento da guerra de Qumran, o capítulo 9, de 12 a 15, em sua descrição das 4 formações de batalha chamadas torres, cada qual composta por 300 homens equipados com escudos e espadas, menciona que elas devem estar sob a proteção dos 4 arcanjos, e que cada soldado deve ter o nome do protetor celestial de sua unidade inscrito no escudo. Vou ler para vocês aqui, na página 147. Aqui é os textos de Qumran, foi publicado pela editora Vozes, Florentino Garcia Martinez, página 147. Eu falei, não seria capítulo, seria coluna, né? Vocês veem aqui, né? Coluna 7, 8. Então ele fala que na verdade é coluna 9, 12, 15. Então vem falando assim, né? Os escudos das torres serão de 3 côvados de comprimento, e a longitude de suas lanças será de 8 côvados. Quando as torres saírem de linha, terão 100 escudos em cada face das torres. No total, cada torre estará rodeada em suas faces 3 frontais. No total, cada torre estará rodeada em
suas 3 faces frontais, por 300 escudos. A torre terá 2 portas, uma à direita, outra à esquerda. E em todos os escudos das torres estará escrito: no primeiro, Miguel; no segundo, Gabriel; no terceiro, Sariel; no quarto, Rafael. Miguel e Gabriel à direita, e Sariel e Rafael à esquerda. Aí fica, o manuscrito ele tem cortes. Vou mostrar para vocês aqui. Aí ele vem aqui, né? Assim, em Qumran, Sariel se torna um dos 4 anjos principais, substituindo Uriel, o 4º arcanjo tradicional do Enoque grego e da literatura midrástica. Ele mesmo aparece no fragmento aramaico de 4Q, Enoque, no capítulo 1. Vou ler para vocês aqui também. Está nesse mesmo fragmento de Qumran. Aqui está falando da 4Q, seria a caverna 4, né? Enoque 9.1. Página 289. Aqui fala: Shemiasa ensinou encantamentos e a cortar raízes. Hermone ensinou a desencantar, a bruxaria, a magia e habilidades. Baraquel ensinou os sinais dos raios. Cocabel ensinou os sinais das estrelas. Zequel ensinou os sinais dos relâmpagos. Artekof ensinou os sinais da terra. Shanziel ensinou os sinais do sol. Sahariel ensinou os sinais da lua. Todos começaram a descobrir segredos, a descobrir os segredos das suas esposas. Como uma parte dos homens estava perecendo na terra, seu grito subia até o céu. Então Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel olharam do santuário dos céus para a terra e viram muito sangue derramado sobre a terra. Aí segue. Aqui é a coluna 9. Aqui é a colosseira, é a coluna 4. Aí ele continua, né? Ora, para descobrir a unidade faltante nesse enigma, os elementos conhecidos são: combatente misterioso, seria em Gênesis; como anjo, em Oséias; mestre do coro celestial, Targumim Palestinos; um dos 4 arcanjos, Qumran. Tenho de incluir o paralelo que aparece nas parábolas de Enoque, capítulo 40, 49, 54:6, 71:8, 71:9. Aqui o 4º anjo principal não é nem Uriel nem Sariel, mas Fanuel. Esse é o nome importante. Porém, como esse nome depende de Feniel, ou Fenuel, de Gênesis 32, a designação por Jacó, Israel, do lugar em que lutou contra o anjo, parece que nos círculos representados pelas parábolas de Enoque, por Qumran e pela variedade neófite do Targum palestino, o adversário angélico de Jacó era conhecido como um dos 4 príncipes celestiais, chamado alternativamente Sariel ou Fanuel. Eu engasguei aqui um pouco na leitura. Vou reler esse último parágrafo. Porém, como esse nome depende de Fenuel, de Gênesis 32, são 2 termos que pode ser, né? A designação por Jacó, Israel, do lugar em que lutou contra o anjo, parece que nos círculos representados pelas parábolas de Enoque, por Qumran e pela variedade neofite do Targum palestino,
o adversário angélico de Jacó era reconhecido como um dos 4 principais celestiais, chamado alternativamente Sariel ou Fanuel. Quanto à etimologia, aqui não vale a pena continuar. Só vou chamar a atenção com relação a Fanuel. Esse vídeo aqui será a primeira parte. Eu vou continuar depois, porque tem mais dados. Isso aqui foi só para chamar a atenção desse anjo Sariel, que aparece nesse Neofite, no Codex Neofite. E essa referência, no Gênesis só fala como um ser anônimo, né? Não fala nem que seja anjo. E em Oséias 12:5, que fala que é um anjo. Oséias capítulo 12, eu vou pegar do 4 e o 5. No seio materno, ele suplantou seu irmão, e na sua força viril lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Então, é o que ele disse, né? No Gênesis é um ser anônimo. Em Oséias fala como sendo um anjo. Depois eu vou trazer um outro trabalho dessa coleção. São vários volumes. Vou até imprimir aqui para vocês verem. De Geza Bermes, o Arcanjo Sariel. Depois eu vou trazer para vocês com mais detalhes, né? E também depois eu vou tratar sobre um outro paralelo que aqui também trata, né, da escada de Jacó, onde os anjos subiam e desciam, que também é tratado nesse livro algumas coisas. Uma nova leitura do Apocalipse Animal de 1 Enoque. Todas as nações serão benditas. Daniel C. Olson. Tem mais coisas, até eu esqueci de mostrar um outro livro. Mas vai ser assim, eu vou tentar fazer vídeos curtos, né? Apesar que às vezes não dá, né? Tem que emendar. E como exige muita leitura, separar trechos e tal, aqui ficou meio... Eu fiz um corte assim, abrupto, né? Mas foi só para chamar a atenção dessa ligação da luta do anjo que lutou com Jacó, e o livro de Enoque está sempre na borda ali, né? Está sempre ali. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui agora e depois eu vou tentar fazer mais vídeos então, sobre esse assunto. Até mais, pessoal!